Segunda parte do Belém-Beres, o Parlamento grego aprovou o novo pacote de austeridade. Entretanto, e já durante o dia de hoje, o Banco Central Europeu anunciou o aumento do programa dos empréstimos de emergência, o ELA, à banca grega em 900 milhões de euros. Recordo que aquilo que tinha sido pedido eram 1.500 milhões de euros. E também os ministros das Finanças do Eurogrupo chegaram a um acordo de princípio quanto ao empréstimo ponte de 7 mil milhões de euros, que deverá ser oficializado esta sexta-feira. Recordo que na segunda-feira chega ao fim o prazo para o pagamento de 3.500 milhões de euros de dívida que a Grécia tem em relação ao Banco Central Europeu. Diogo, começando agora por ti, e olhando para esta questão que parece-me que deve ser esclarecida e é importante que a analisemos, que é: os ministros das Finanças da Zona Euro anunciaram este princípio de acordo, mas o mecanismo a ser usado não é o da Zona Euro, não é o Mecanismo Europeu de Estabilidade, mas sim o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, que é da União a 28. Exatamente. Por motivos de praticabilidade e o facto de o único mecanismo poder ser ativado sem voto dos parlamentos ser o Fundo de Estabilização Financeira, de facto foi decidido pedir ajuda, de certa forma, aos 28, um empréstimo ponte, supostamente só por 3 meses, de forma a permitir financiar, nomeadamente, os reembolsos da Grécia ao FMI e ao BCE. E que tem que ser desbloqueado quanto antes. Exatamente, até 20 de julho. Que é já segunda-feira. Que é já segunda-feira. A Grã-Bretanha já veio dizer que, ou pelo menos disse há uns dias atrás, que estava contra a utilização desse mecanismo para fazer face a estes empréstimos de curto prazo. Francamente, acho que é um jogo político um bocadinho perigoso, para já porque estamos a falar de um empréstimo de curto prazo que irá ser substituído pelo mecanismo europeu, pelo resgate em si. Ou seja, é de certa forma dizer à zona euro: vocês desembrulhem-se com os vossos problemas, nós não queremos fazer nada, não queremos sequer ajudar nem dar uma ajudinhazinha de 3 meses para fazer face a um problema de urgência. Eu, francamente, não percebi muito bem esta reação da Grã-Bretanha, embora seja uma reação... E o caso alemão, já sabemos, normalmente passa pelo Parlamento, mas, por exemplo, Espanha veio dizer, Rajoy veio dizer que vai fazer passar pela votação parlamentar também esta questão do resgate. E aí também, não sendo tão grave quanto o Reino Unido, acaba por levantar também aqui algumas questões. Aí é mais um jogo, acho que é mais um jogo de política interna, ou seja, de forma a dar peso a uma decisão, dar peso a uma posição e demonstrar que, finalmente, dentro do espectro político espanhol, há um certo consenso para seguir o caminho que foi dado à Grécia em termos de plano de resgate. Também houve votação em França, votação que foi feita e que foi aceita não só pela esquerda no poder, mas também pela direita. Portanto, é uma forma de arranjar consenso e, nomeadamente no caso espanhol, é importante, tendo em conta o facto de existirem eleições próximas no país. Do lado inglês, é uma forma de responder, obviamente, aos eurocéticos e a quem não gosta de estar ligado de perto ou de longe ao caminho europeu, mas creio que é um erro, porque é demonstrar que a Grã-Bretanha, de facto, de certa forma, já não faz parte da Europa, ou pelo menos já não quer ter um papel ativo e um papel solidário com o resto da Europa, o que é perigoso. Luís, o BCE acabou por aumentar o limite do ELA, mas vamos ver precisamente essa evolução. Estamos a ver nesta altura, naquele gráfico, a evolução, nomeadamente a partir do ano 2015, quando vemos aquela subida mais acentuada, mas não resolve os problemas, quer da banca, quer que continua de portas fechadas, quer do país. Mas ainda assim há um dado importante, e parece também, e porque o Diogo falava da questão dos avisos, quer do Reino Unido, quer da sinalização que foi feita pelo governo espanhol. Mário Draghi, quando anuncia, durante a conferência de imprensa de hoje, já depois da hora de almoço, este aumento, diz: nós fizemos-lo na expectativa ou sob a condição de que a Grécia continue na zona euro. Portanto, dá-se de um lado, mas depois do outro diz: atenção, meus senhores, que é preciso fazer... Porque aquilo que se dizia antes da reunião até se falou muito na questão de manter mais uma vez o ELA, porque queria ver primeiro algumas das medidas que fazem parte do terceiro resgate implementadas e, nomeadamente, o pagamento de segunda-feira que fosse concretizado. Certo, olha, eu vou-te dizer como é que... Eu julgo que desde o princípio desta crise isto era o que estava mais traçado, era termos este caminho de grande
caminhada pelo deserto até chegarmos a um momento de integração europeia. E isso é pretty much aquilo que tem acontecido durante estes processos todos. Depois do que vimos desde este acordo, eu acho que continua a haver duas variáveis que vão ser muito importantes e onde releva o papel do BCE e desta linha, portanto, tudo depende dela, como fazer um bocado a piada, nos próximos tempos. Porque o calcanhar daqueles do que saiu daqui, para além do impasse político que pode surgir, porque não é líquido que exista capacidade política para fazer a implementação do programa, e a implementação já foi um problema na Grécia, com governos muito mais moderados. É preciso não esquecer que dos 64 votos contra, a maior parte deles veio de dentro do próprio Syriza. Exatamente. Já houve demissões no governo, o ex-ministro das Finanças votou contra. Pronto, e chega, não é, para conversa em termos de instabilidade política que pode haver nos próximos tempos, inclusivamente haver uma bipolarização sobre um partido pró-euro e outro anti-euro. Pronto. E vemos ali a probabilidade de um Brexit, nomeadamente a partir de 2015, aquela parede autenticamente vertical. Isso eu já não acredito. Eu julgo que nesta altura a probabilidade de um Brexit é muito mais reduzida. Julgo que o calcanhar daqueles disto é efetivamente o setor bancário, portanto... Eu trouxe aqui um comparativo, eu queria um conceito, não sei se vocês têm um melhor, que é a probabilidade de um port-exit, ou seja, a saída de Portugal. Sim, que desde 2013 eu aqui diria incendiário, estamos a questionar, a colocar o nome de Portugal em cima da mesa quando nada aponta para isso. Quer dizer, a situação grega é completamente diferente. E depois da situação da Grécia, isto sim, mas eu penso que a probabilidade, e mostra ali Miguel, no final, a partir de 2014 é zero. É zero, por uma razão muito simples, porque a única coisa que vai efetivamente... Eu tirei apenas por uma questão de curiosidade, porque houve uma empresa que está em rodapé que fez esta análise e esta probabilidade, e efetivamente, se pudermos comparar os dois gráficos, percebemos que O problema é que a Grécia está a 100%, portanto não percebo como é que eles chegam a uma probabilidade de 100%. O que sai depois disto tudo é efetivamente a necessidade, eu julgo que não faz sentido fazer este bailout à Grécia se não houver um plano para rapidamente avançar com maior integração e um maior ring-fencing das economias periféricas. Eu julgo inclusivamente que algumas das coisas que têm sido faladas recentemente, e isso afetará positivamente, provavelmente, não diria que será amanhã ou depois, mas dentro dos próximos 12 a 18 meses, e Portugal, a Irlanda e eventualmente até a Espanha, que terá a ver com ainda mais suporte a estas economias, eventualmente até através de uma espécie de OSI que permeia as economias e os países que efetivamente fizeram um esforço para se manter no euro. Agora, desengane-se quem pensa que os bancos vão continuar a funcionar normalmente dentro de uma semana. Eu acho que o grande problema e a grande vítima disto tudo foi o próprio sistema bancário. É o calcanhar daqueles, neste momento, da Grécia. E ninguém sabe bem até quando é que... Vão manter-se. Até quando é que vão manter-se de portas fechadas. Muito provavelmente durante mais um mês. E essa é a questão que eu quero colocar ao Miguel, precisamente. Vamos ter uma situação, em termos de encerramento de portas, mais idêntica à de Chipre ou mais idêntica à da Argentina? Eu acho que nesta altura mais idêntica à da Argentina. Por uma razão muito simples. O tempo a que os bancos estão fechados, as restrições que existem aos levantamentos nos multibancos de 60 euros por dia, a impossibilidade de usar contas bancárias para fazer pagamentos no exterior, ou tão simplesmente alguém que viaje, por exemplo, ou que esteja no estrangeiro, que queira comprar o que é que seja e pagar fora, coloca a Grécia mais perto da Argentina. E ao ficar mais perto da Argentina do Chipre, vai exigir medidas de controle de capitais mais próximas de Angola do que do Chipre. Ou seja, vamos ter nos próximos tempos os gregos, mesmo continuando no euro, mesmo com um racionamento de notas nos multibancos e nos levantamentos que vai ter que existir, porque perante este cenário ninguém quer ser apanhado segunda vez. Portanto, qualquer grego com dinheiro no banco, assim que o banco abrir portas, a tendência é levantar todo o seu património. Isto vai ter que ser controlado, como foi na Argentina e como não foi no Chipre. Portanto, de uma forma mais drástica, para que as pessoas possam novamente ganhar confiança no sistema financeiro. E o problema é que qualquer sistema financeiro apoia-se naquilo que é a fidúcia, ou seja, a confiança. A própria moeda, a circulação dos euros, dos dólares, das libras,
apoia-se na confiança que as pessoas têm naquele bocado de papel, porque o sistema de conversão em euro já não existe, temos um sistema fiduciário de moeda e os bancos são o culminar junto do público desse sistema fiduciário e da importância que esse sistema fiduciário tem, que é a confiança de que o dinheiro está lá dentro do banco. Quando essa confiança se coloca em causa, não há nenhum banco que resista. E é preciso ter consciência que a Grécia tinha já vindo de um período em que alguns bancos gregos tinham apresentado problemas, nomeadamente o Pireus, quer pelos rácios de capitalização, quer pela situação em que estavam em termos de liquidez. E com este cenário, os gregos claramente que ficam com uma banca completamente espartilhada. Vai ser preciso capitalizar a banca, vai ser preciso dotar a banca de liquidez para tão simples como uma transferência internacional para pagar medicamentos ou para pagar fornecedores. A Grécia importa cerca de 70% daquilo que consome. Portanto, os portos, eu via recentemente uma reportagem ontem, ou ainda hoje de manhã, em que o Porto de Pireus tem contentores com materiais perecíveis a apodrecer, porque os bancos gregos que emitem as chamadas cartas conforto para que os fornecedores vendam e tenham a garantia que vão receber, as chamadas cartas de crédito, não estão a emitir. E, portanto, o fornecedor não entrega a mercadoria sem que tenha a certeza, a garantia de que vai receber o pagamento dessa mercadoria. Portanto, a situação está a um ponto... Eu acho que ninguém em Portugal tem noção daquilo que está a acontecer na Grécia. Não são apenas problemas passageiros. E vimos pelas imagens de ontem à noite em frente ao Parlamento. Os gregos a lembrar-nos um passado recente. Em termos de pacificidade. Só nós é que fazemos guerras e revoluções quase em que não há mortos nem feridos. Não é? Na Grécia... São 25% desempregados, muita gente na rua. 25% e 50% dos jovens. 25%. Eu ainda esta semana vi as taxas dos 15 aos 24 anos, a taxa é de 63%. Os jovens, que são quem está mais facilmente na rua com os coquetéis Molotov, são mais de 50%, 60%. Que é o mesmo problema que tens em França. A instabilidade. A França tem um problema étnico. A França não são 50%, são 25%. Ou seja, mas nos jovens são quantos? É à volta 25%. Quase 25% também. Sim, mas a França tem um sistema de proteção social e étnico que a Grécia não tem. Mas também tem uma cultura de ir para a rua. Tem uma cultura reivindicativa. Mas há um aspecto que é preciso ver, é que, de facto, não há solução rápida para a banca. A única solução rápida que poderia existir seria, basicamente, uma nacionalização da banca grega, mas não uma falado muito. Mas não é uma nacionalização pelo governo grego, seria uma nacionalização por uma instituição europeia. Ou seja, retirar, de certa forma, a ligação da banca grega para da trazer Grécia, alguma confiança. Para trazer uma confiança, ou seja, os bancos gregos serem umas subsidiárias. O Sr. Schäuble não vai deixar. Obviamente não vai deixar, portanto não há uma solução fácil, precisamente porque o impacto político seria demasiado elevado. Precisamente sobre Wolfgang Schäuble, que depois da aprovação ontem no Parlamento, veio dizer hoje, e não é a primeira vez, que a Grécia precisa de um haircut, mas depois diz logo a seguir, mas infelizmente pelas regras atuais em vigor não é possível. Sim, mas estamos a falar de facto de uma diferença de semântica, ou seja, é evidente que não haverá haircut em valor nominal, é evidente que vai haver haircut em termos de valor real da dívida. Mas será que um prolongamento de maturidades, redução de juros resolve o problema? Chutar a dívida para daqui a 100 anos ou 200 anos é a mesma coisa do que reduzir de 100% ou de 90% a dívida. Não vai ser 100 anos, vamos pôr a dívida para daqui a... o início do reembolso da dívida e dos juros para daqui a 30 anos. Foi por isso o Fundo Monetário Internacional. Corresponde basicamente a um haircut de 50%. Em termos de valor dessa dívida. Portanto, e daqui a 30 anos, espero que a inflação, vamos contar 2% ou 1% ao ano, e o crescimento da Grécia, vamos contar 2% ao ano, fazem com que a taxa de endividamento sobre o PIB, que vai ser depois da manhã, depois da Grécia receber o terceiro ou quarto? Terceiro resgate. Terceiro resgate. Já estou perdido. Já estás a ver à frente. São só 400 mil. Vai estar a 200% de PIB em termos de endividamento e irá, em termos de valores reais, tendo em conta a esse prolongamento do prazo de reembolso, chegar a um valor real de 100%. Luís, a mesma questão, como é que se resolve
haverá um terceiro resgate, pelo menos vai sendo essa a expectativa, embora possamos dizer que os investidores mesmo assim estão muito expectantes e querem ver para crer, mas resolve-se não havendo um haircut, e é sempre complicado colocar-se esta questão de forma tão fria, porque houve países que a cumpriram, como foi Portugal, e depois há aqui estas injustiças criadas perante parceiros europeus, mas sem um haircut é possível, e perante estas estimativas do FMI, 200% do PIB, o rácio da dívida, é possível pôr a economia grega a crescer, estimular o crescimento económico, a criação de emprego, o consumo, sem haver esta benesse? Vamos a ver, eu entrando um bocado para a estratosfera, eu sempre disse que estes planos de austeridade são importantes até certa fase. O que é importante é depois também que que a Europa consiga avançar no seu modelo de integração e criar um modelo que consiga resolver estes problemas de interligação das insuficiências das economias locais, criando um sistema de solidariedade de transferências, como se passa nos Estados Unidos, por exemplo, onde este tipo de situações depois não restringem tanto a capacidade de crescimento. Portanto, a União Europeia terá que ter uma resposta, e nós, obviamente, estamos aqui um pouco apagados com as coisas que se têm passado a nível político, mas a Europa tem dado muito mais devagar do que os mercados esperam, mas tem dado passos para maior integração e respostas para o crescimento. Portanto, terá que passar sempre por uma solução europeia, não tínhamos dúvidas nenhumas. O período resta saber se, por exemplo, a Grécia, que é o caso mais evidente, se conseguem comprometer com a implementação do programa que é necessário para depois beneficiarem dessa maior integração europeia. Rapidamente, vamos ter sensivelmente 1 minuto para cada um, apenas um toque a este tema, a questão do levantamento das sanções a confirmar-se a partir de 2016 ao Irão, e que expectativa é que há, nomeadamente para a economia, que esteve em recessão em 2011 e 2012 e 2013, tem uma inflação de mais de 30%, um desemprego que ronda aos 12%, poderá beneficiar não só o investimento estrangeiro no país, mas também fazer ou pressionar os preços ainda mais do petróleo? Sim, sendo rápido, três impactos. Primeiro, o preço do petróleo vai baixar porque as reservas do Irão são muito elevadas. Terá maior impacto sobre a Europa do que provavelmente sobre os Estados Unidos. Depois tem também um valor geopolítico que tem a ver, em primeiro lugar, com a questão da parte nuclear. Portanto, há o reconhecimento da comunidade internacional que há um problema nuclear para resolver no Irão, e também que é um aliado que agora se torna bastante importante para as questões de resolução dos problemas do Médio Oriente, que também tem muito impacto na região e que já provocou inclusivamente bastantes críticas a Israel. Miguel. Se o petróleo que o Irão produz atingir o mesmo nível, mais ou menos, que o Irão produzia nos anos 70, a médio prazo, vamos ter o mesmo acréscimo de produção a nível global na segunda metade da década, portanto, até 2020, a mesma quantidade que os Estados Unidos acrescentaram na primeira metade da década com o petróleo de xisto. Portanto, temos aqui uma dimensão brutal em termos de aumento da quantidade de petróleo. Há aqui um ponto extremamente importante. Nós estamos a assistir o mercado do petróleo a deixar de ser um monopólio / oligopólio e a passar a ser um mercado mais concorrencial. E este ponto vai marcar a próxima década, sem dúvida, em termos de mercado do petróleo, que já não é aquela matéria-prima que os árabes dominavam e, num círculo fechado da OPEP, decidiam se o preço subia ou descia, passou a ser, acho que com esta, quer com o petróleo de xisto, quer com esta abertura e levantamento de restrições ao Irão, cada vez mais se assume como uma commodity de mercado normal e menos uma commodity de monopólio / oligopólio. Sim. Olhando mesmo mais a curto prazo sobre a evolução previsível da produção de petróleo, se o Irão regressar à produção de 2011, são cerca de 1 milhão de baril por dia a mais produzidos, o que corresponde a um impacto em termos de preço potencial de cerca de $10. Portanto, é isto mais ou menos ao qual poderemos assistir nos próximos meses no mercado do petróleo. E, de facto, acho que o segundo ponto mais importante é a questão da estabilização geopolítica da zona, poder combater com Estados locais fortes, um Estado Islâmico que está, de facto, a representar um desafio extremamente forte para as democracias ocidentais e para as democracias também da região. Muito bem. Portanto, se as pessoas shortarem petróleo vão ganhar dinheiro, isso estamos aqui a dizer. Bem, nos vai pedir a cabeça. Muito obrigado pela vossa análise. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Belém Bears. Entretanto, fico com as imagens da última noite em Atenas, em frente ao Parlamento grego, numa altura em que estava a ser aprovado o terceiro resgate ao país, como sempre.
Até à próxima semana. Faça bons investimentos.